Olá, família! Estamos juntos novamente nesse domingo para falarmos de educação. Pegando a obra de Walter Barcelos, Educadores do Coração, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Hoje o título é Cérebro e Coração. Há uma educação moral para a inteligência e uma educação moral para o coração. A primeira exige a sala de aula, o programa evangélico doutrinário, o material didático e o centro espírita. A segunda requer a orientação evangelizada permanente, o bom exemplo dos pais e das mães, a corrigenda dos maus hábitos e dos vícios no momento oportuno, o estímulo para as boas ações e o trilhar da disciplina e da obediência para a edificação dos bons hábitos. Veja que em um parágrafo nós temos vários conceitos, vários temas que a gente pode trabalhar. Primeiro que ele coloca a educação moral e ele fala da inteligência e do coração. A gente sabe que a educação é algo amplo, algo que Kardec colocou como sendo não no aspecto intelectual apenas, mas a educação ela deve ser moral, ela deve ser do coração, dos sentimentos, na forma como a gente deve agir, a nossa conduta fazendo o que é certo, cumprindo com o nosso dever. Então veja que nós temos aí vários elementos que nós precisamos entender que a educação ela está ligada ao aspecto da inteligência, que ele até colocou na sala de aula, ou seja, a escola vai ser uma aliada, uma parceira dos pais para poder oferecer esse conteúdo para o desenvolvimento intelectual, né, o cognitivo das crianças, dos jovens. Falou também do programa evangélico doutrinário. Então, as crianças, os jovens vão para a casa espírita, vão fazer parte da escola de evangelização infanto-juvenil, vão estudar as obras de Kardec, vão estudar, né, a história de Jesus, o conteúdo das suas mensagens, dos seus ensinos, né, no evangelho. E também fala, né, desse material didático. Então, veja que nós temos aqui, e eu trouxe hoje vários livros, porque a gente deve estar em constante estudo, né? Nós temos o Espírito de Verdade falando, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos. Nós precisamos desenvolver essas duas asas, porque ele vai falar agora do coração. A educação moral fala da necessidade de desenvolvermos essas duas asas, para poder alçar voos mais altos. A asa da inteligência, a gente vai falar da sabedoria, e a asa do amor, a asa que a gente vai atribuir esse aspecto, né, do coração. Então, a moral, nós vamos conjugar esses elementos. Uma conduta certa, uma conduta que a gente pensou, a gente refletiu acerca daquilo que nós vamos fazer para tomar a melhor decisão, a decisão acertada. Essa conjugação que a gente vai chamar educação moral, do cérebro, né, da inteligência e do coração. Mas ele também vai além, ele diz dos bons exemplos dos pais. A gente precisa começar a entender quem é a criança. Eis aqui um livro que é O Cérebro da Criança, de Daniel Siegel e a Tina Brison. É interessante porque eles são neurocientistas, vão estudar o funcionamento do cérebro. Por que é importante a gente saber? Primeiro, porque nós somos espíritos que estamos encarnados, temos um corpo que tem um cérebro. E esse cérebro, ele é um órgão fundamental, importante para todas as funções do nosso organismo
estarem ali adequadas, né, no seu funcionamento, né? O cérebro ele vai coordenar isso tudo, como se fosse um grande computador emitindo ali os comandos e esse corpo vai funcionar. Problema no cérebro significa que vai dar alguma repercussão no nosso organismo, inclusive na expressão do espírito. Ele pode ter dificuldades para expressar o seu próprio pensamento. Então, este corpo que nós recebemos ao encarnar, ele limita a expressão do espírito. Nós esquecemos o passado, inclusive. E por conta disso, nós precisamos compreender o funcionamento desse corpo. Veja que, se eu penso, quero pensar uma maçã vermelha, todos nós conseguimos formar uma imagem na nossa mente. E se eu pensar assim, eu quero dar tchau para vocês. Eu joguei através do meu cérebro esse comando, que é um comando que ele é de impulsos nervosos. Eu pensei, ou seja, o espírito pensou, jogou um comando que foi interpretado pelo cérebro e ele jogou esse comando através de uma circuitaria para que eu execute um movimento, levantar o braço e acenar. Nós temos movimentos automáticos, piscar dos olhos, a respiração, o batimento cardíaco, a digestão, né, o peristaltismo. Nós temos vários movimentos no nosso organismo que, se não prestarmos atenção, passam despercebidos. Por outro lado, nós temos outros que também foram treinados, aprendidos e automatizados. A criança, ela aprendeu a andar, mas ela precisou desenvolver uma circuitaria no cérebro para poder desenvolver esse movimento. Quando essa rede ficou pronta, passa ali essa corrente, vamos dizer, né? Uma corrente elétrica passa ali, esse circuito está fechado, já está pronto, nós andamos sem precisar pensar que eu tenho que colocar um pé na frente, depois o outro, levantando uma perna, dobrando o joelho. Nós não precisamos pensar. É igual dirigir um carro. Quando a gente aprende todo o mecanismo, a gente não pensa mais que precisa frear, acelerar, se tiver a marcha para passar, enfim. Tudo isso é automatizado porque o cérebro precisa economizar energia. Então, ele cria hábitos. Quando a gente fala desses hábitos, que também o autor aqui do nosso livro vai dizer, dos maus hábitos, na verdade, nós criamos hábitos. E os exemplos dos pais têm tudo a ver com isso. Sabe por quê? Porque a criança, quando é pequenininha, ela está absorvendo tudo que ela aprende. Tudo que é dito para ela. E tudo que ela vê acontecendo, porque ela ainda não é um ser de linguagem, ela está aprendendo a falar. Até os 3 anos de idade, ela absorve. Maria Montessori chama isso de mente absorvente. A criança vai absorver. Então, ela vê aquilo que os pais estão fazendo e ela imita. Existem os neurônios espelho, olha que interessante, eles têm esse nome. Os cientistas estão estudando melhor o que é exatamente isso, mas se vocês prestarem atenção, e tem vídeos muito divertidos no YouTube de mães que estão com o bebê no colo e elas estão comendo. E aí ela abre a boca para colocar o sanduíche na boca, a criança do lado faz o mesmo gesto, faz o mesmo movimento.
É porque ela quer comer, ela acha que aquele alimento é interessante, ela está aprendendo que a mãe faz esse movimento, a mãe come e a mãe gosta, ela percebe. Então veja que a criança, nesse momento em que ela é um ser que não tem a linguagem verbal, mas ela tem a comunicação não verbal, ela observa todas as expressões do corpo, ela compreende uma carinha feia, uma carinha triste, uma carinha sorrindo, e ela, se você sorrir para ela, ela vai responder, ela vai imitar. Então ela observa a mãe abrindo a boca para comer o sanduíche, ela imita abrindo a boca e indo na direção do sanduíche. Ela quer fazer igual a mãe. Ela percebe que aquilo que a mãe faz é legal, dá prazer. Ela capta os sentimentos. Veja que não é só um exemplo, não é um simples exemplo. A criança está numa conexão tão grande com os seus cuidadores, e aí papai, mamãe, avós, todos são cuidadores dessa criança, ela está numa conexão que ela capta as vibrações. Então, nós vamos entender isso agora pelo lado espiritual, que o cérebro ele está preparado para isso, mas nós somos seres espirituais e nós nos comunicamos por vibrações, pela energia que emanamos, pela sintonia. A criança capta as vibrações de amor, de tristeza, de alegria, até quando a mãe está com depressão. Isso tudo é sentido pela criança. Ela entra nessa conexão e ela aprende. Então, o exemplo, aquilo que os pais fazem, vamos dizer assim, é só um desfecho de todo um processo que começou com pensamento, sentimento, uma vibração e até chegar na concretização daquilo que se pensa, daquilo que se sente, através do ato que a gente diz, então, que é o exemplo, as ações dos pais. Mas é muito mais do que isso. Quando falamos dos exemplos dos nossos pais ou dos cuidadores para as crianças, significa que nós precisamos cuidar daquilo que nós estamos vibrando energeticamente, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, a combinarem com as ações que nós vamos fazer. A criança percebe isso tudo e ela sente isso tudo em conjunto. Ela tem esse neurônio espelho, ela capta como se fosse uma esponja essas vibrações. Então, muito mais importante do que a gente imagina quando falamos que nós educamos os nossos filhos pelos nossos exemplos. Veja que fala na corrigenda dos maus hábitos e dos vícios no momento oportuno. Veja que não é para a gente castigar, nós vamos falar disso. Gritar. Muitas vezes nós gritamos com a criança dizendo que ela não pode gritar. Nós dizemos para a criança que ela não pode mentir porque o nariz cresce. E nós estamos mentindo porque o nariz dela não vai crescer. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nós precisamos ter uma coerência naquilo que a gente fala, com aquilo que a gente vibra, com aquilo que a gente faz. Nós estamos falando do pensamento, do nosso sentimento, aquilo que estamos vibrando, aquilo que nós vamos concretizar, né? Nós vamos fazer e a criança, ela vai perceber isso tudo, tem que ter uma coerência, isso vai repercutir, então, na criança e a gente vai corrigi-la no momento oportuno, sem escandalizar, sem punir, sem brigar,
Então, a gente tem que fazer, né, como a gente tem que ser o exemplo que eu falei, nós temos que fazer aquilo que nós estamos falando. Então, se nós vamos ensinar a criança para não gritar, a primeira coisa que nós temos que aprender é controlar o nosso tom de voz quando a gente está irritado e vai conversar com a criança. Então, o momento oportuno é, se você está irritado com a criança, porque ela fez algo que você não gostou, acalme-se em primeiro lugar. O momento oportuno é quando nós tivermos condições de conversar com essa criança, explicando aquela situação, orientando. E se a gente não respeitar, não é o momento oportuno só da criança, é o momento oportuno do adulto, que precisa estar preparado para saber o que falar e como falar, o que fazer com a criança quando ela apresenta os seus maus hábitos, seus vícios que ela traz com ela, uma bagagem do passado. Mas também ela vai adquirindo com aquilo que ela está aprendendo. Então, é preciso que nós tomemos cuidado para que não sejamos ali os geradores desses maus hábitos. Porque se a gente tem o hábito de gritar quando fica nervoso, a criança vai aprender a gritar quando fica nervosa. É isso que nós estamos ensinando. Se nós temos o hábito de mentir, nós estamos ensinando a criança a mentir. Embora ela possa nem entender o que é isso, quando ela é muito pequena, ela não sabe o que é mentira, porque ela acredita nas pessoas de confiança. As pessoas de autoridade, então nós vamos falar um pouco mais disso também. Fala aqui, ó, o estímulo para as boas ações e o trilhar da disciplina. Essa palavra é muito importante e eu trouxe, ó, 1, 2, 3 livros que falam sobre disciplina. A disciplina positiva é uma abordagem que foi criada pela Jane Nelsen, mas o que ela fala aqui, Pestalozzi já falava também. Então, veja que ele, lá em 1700 e pouco, né, que foi, né, o orientador de Kardec, de Hippolyte Léon Denis Rivaio, né, o nosso querido Pestalozzi, que a gente estuda, ele já propunha uma educação, né, do coração, da inteligência, das mãos, que nós precisávamos cuidar do nosso pensamento, do nosso coração e fazer as coisas. Então, é disso que nós estamos falando hoje. Pestalozzi, ele fala disso, né? Falou disso naquela época, e essa mensagem dele, como é uma mensagem que o conteúdo tem tudo a ver com a doutrina dos espíritos, tudo a ver com os ensinamentos de Jesus, esse conteúdo permanece. Esse conteúdo vai aparecer em outras perspectivas, né? Em outras discussões. A gente conhece também o Samitiba. Também trouxe, ele já é o nosso brasileiro, falando também, nós temos a Tânia Zaguri, ou Zaguri, agora eu não sei o nome, mas ela também escreveu vários livros sobre educação para orientar os pais, e é preciso cuidar dessa palavrinha aqui, compreender que disciplina nada tem a ver com punição, com castigo, que limite não é punir, castigar, ameaçar, colocar de castigo. Nada disso tem a ver, isso tem a ver com autoritarismo, que é o que a Jane Nelsen vai falar, de autoridade, autoritarismo, vai ser um exagero, vai ser um uso da força, do poder que nós temos, nós somos mais fortes que a criança, obrigando-as a nos obedecer de forma cega, sem que ela pense naquilo que está sendo feito, que ela deve se fazer.
Então, nós temos a questão da obediência, que é tratada também por outra obra muito interessante, o conceito de obediência na relação de pais e filhos, em que essa autora, a Luciana Maria Caetano, ela estuda Jean Piaget. Então, Jean Piaget, Maria Montessori, e nós temos outros tantos autores. Eu trouxe aqui esses que vão falar de disciplina, mas a obediência e disciplina são palavrinhas que a gente precisa aprofundar. Nós vamos falar disso em vários momentos, porque a disciplina, ela vem da palavra discípulo. Discípulo é aluno. Então, disciplinar é educar. Você quer usar um sinônimo para a palavra educar? Diga disciplinar. Mas é a disciplina que nós estamos falando. Uma disciplina que implica em firmeza com gentileza, que são, né, as palavrinhas-chave de toda a obra, toda a abordagem da disciplina positiva. Você ser gentil, respeitoso, o direito ao respeito, a criança tem direito ao respeito. Esse tema foi tratado por Janusz Korczak, acho que é isso que fala o nome dele, um polonês que morreu no campo de concentração junto com 200 crianças da casa do órfão. Ele era um médico pediatra, assim como Maria Montessori, e ele cuidava dessas crianças e falou que todas as crianças mereciam respeito. E criticava os pais que usavam do autoritarismo para exigir a obediência. Piaget explica que a obediência, ela é necessária, ele é o primórdio da educação moral, da aquisição moral. A criança, quando ela está observando os pais, a criança, quando ela está ali aprendendo, né, pelo exemplo dos pais. Então, a gente já entendeu que ela capta os pensamentos, capta as vibrações nossas, ela vai se familiarizando com aquilo, ela vai compreendendo aquilo que os pais esperam dela. Os pais têm expectativas com relação às crianças. Então, as crianças, elas sabem que elas devem fazer determinadas coisas e sabem que não podem fazer determinadas coisas. Os pais vão dando essas informações. Ela vai assimilando e ela sabe que aquela figura parental, o papai, a mamãe, a vovó e outros da família, cuidam dela, protegem ela, querem o bem dela. Ela sente isso. Quando ela sente isso, se a mamãe fala sim, quando a mamãe fala não, ela compreende que diz respeito à proteção, existe uma energia, uma vibração, ela pode até não saber falar, e a gente faz isso com a criança desde pequenininha. À medida que ela vai conhecendo a linguagem, usando a palavra, a gente vai poder orientar, explicar ainda mais. Veja que eu estou usando a palavra orientar. Eu não estou dizendo que a gente deva dizer faça isso, faça aquilo, não pode, está proibido porque eu estou mandando. Isso é autoritarismo. Então, nós vamos explicar para a criança, olha, você não deve mexer aqui, porque se você mexer, veja, preste atenção, olha o que pode acontecer. Você pode se machucar, você pode se queimar. Então, vamos aprender a usar uma faca, vamos aprender a usar e reconhecer o que é o fogo. Quando a criança explora e ela aprende através da brincadeira, da exploração do meio em que ela vive, ela se satisfaz com aquela informação. Contemplou, ela perde o interesse porque nós aprendemos aquilo que nós temos interesse. Quando a gente não está interessado, não adianta que a gente não vai aprender.
Então, a gente precisa estar focado, a nossa atenção direcionada. A criança, ela quer explorar, ela quer aprender. Nesse momento, a gente deve orientar, guiar como Jesus fez. Ele é modelo, nós temos que ser modelo, modelar os nossos filhos através do nosso próprio modelo. Para que a gente possa ser modelo para as crianças, nós precisamos nos modelar conforme os ensinamentos de Jesus. Essa que é a proposta. Então, a nossa educação moral é nos modelarmos e o nosso modelo é Jesus. E guiarmos as nossas crianças assim como Jesus nos guia. Veja que nós estamos tendo a oportunidade de fazer com os nossos pequenos aquilo que Jesus veio fazer conosco, ser o nosso modelo e guia. Então, a obediência, no primeiro momento, ela deve ser, porque ela deve acontecer porque a criança compreendeu que os pais estão cuidando e protegendo ela. Mas ela deve receber orientação por que aquilo se dá dessa forma. Por que ela deve obedecer e cumprir com aquilo que está sendo dito ou não fazer aquilo que está sendo também orientado. Ela vai crescendo, compreendendo, passando a pensar a respeito. Olha aqui o desenvolvimento intelectual. Ela começa a ter acesso às informações, desenvolver o aspecto cognitivo, pensar e ser capaz de ela própria decidir o que fazer. Então, nós precisamos educar para que ela seja obediente, mas que a gente vai falar que é um estágio da heteronomia, como o Piaget falou, mas que evolua para a autonomia. Então, nós precisamos dar os recursos para a criança desenvolver a sua capacidade de pensar e de tomar decisões, ser um ser autônomo, ser um cidadão do mundo que vai saber conviver com as outras pessoas, agir conforme as regras, ela vai reconhecer a função das regras e vai agir em conformidade, ela vai respeitar o outro. Ela aprendeu a respeitar a si mesma porque ela foi, antes de tudo, respeitada por seus pais. Nisso, nós vamos edificar, como ele fala, bons hábitos. Sem a contribuição do Evangelho estudado e compreendido, sentido e vivido pelos gerentes do lar, ou seja, nós pais, então veja que agora, nós temos que estudar o Evangelho, já entendemos que teremos que ser modelo e guia para os nossos filhos, seguindo os ensinamentos de Jesus para a nossa educação moral. Não haverá educação que forme o caráter e os sentimentos dos nossos filhos para uma vida melhor, mais humana e mais fraterna. Educar o cérebro é acumular conhecimentos nobres pelas aulas teóricas através do estudo, iluminando e enriquecendo a inteligência com a cultura humana e religiosa. Educar o coração é trabalhar as energias do sentimento e endireitar o caráter no caminho do que é bom, útil e verdadeiro, aperfeiçoando o espírito. E para a gente encerrar o capítulo, ele diz que a educação integral, nós podemos simplificar os 3 núcleos de educação da criança com a sua função primordial. Primeiro, nos estabelecimentos de ensino, é a formação da cultura intelectual. Nos centros espíritas, a evangelização da criança, é a instrução moral evangélica e os fundamentos do espiritismo. E no lar, o dever dos pais é a educação prática na formação dos bons hábitos e dos bons sentimentos.
cada local com a sua missão de formação, atendendo a uma necessidade fundamental de educação da personalidade infantil. Então, com isso, nós encerramos esse capítulo primeiro, compreendendo que a criança é um ser em desenvolvimento, o seu cérebro não está formado, ele está em desenvolvimento, ela tem um cérebro que permite com que ela viva, né? Um cérebro que a gente chama reptiliano, um cérebro mais primitivo, que cuida do funcionamento automático. Ela tem um cérebro límbico, ela sente, por isso que a criança chora, por isso que ela faz lá todas as expressões emocionais, ela sorri, ela dá gargalhadas gostosas, mas ela também chora, ela fica com raiva, ela empurra as coisas, ela fica irritada, ela tem esse mecanismo das emoções para sobrevivência. A gente tem que compreender que as emoções cuidam para que o ser sobreviva, e não são só, né, os seres humanos. Nós temos animais que têm as expressões da emoção para sobreviver, o medo, a raiva, a alegria, a surpresa, o nojo. Nós temos essas expressões que garantem, então, a sobrevivência. A criança tem essa parte do cérebro desenvolvida. Ela vai se expressar emocionalmente e, como nós vimos, ela vai captar tudo do ambiente. Ela vai captar todas as vibrações que vierem dos seus pais. Ela está compreendendo, adquirindo a linguagem, tem um desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, o desenvolvimento afetivo, psicológico. Ela está em pleno desenvolvimento, enquanto ela está do 0 aos 3 anos, uma fase crucial para o desenvolvimento, para que a gente comece a cuidar desse ser, para que ele se torne um cidadão, como a gente falou, com seus valores morais, com a capacidade de convivência, de respeito mútuo, de colaboração. Então, veja que nós podemos, tá, e devemos fazer uma disciplina. Toda disciplina ela é positiva, porque ela vai gerar efeitos benéficos nesse sentido, e com a combinação de um cuidado, de uma certa firmeza, como Jesus falou, seja sua palavra sim, sim, não, não, orientando, guiando com afeto, com a expressão do amor, que a criança e nós merecemos isso. Agradeço a todos pela presença, curtam o canal, compartilhem se vocês acharem que vale a pena outras pessoas, né, conversarem com a gente sobre isso, e nós nos vemos no próximo domingo.